Mangakas. Oh yeah! Com o passar do tempo e da evolução da internet e das redes sociais, eles se tornaram quase celebridades no mundo inteiro. Afinal, a gente deve se lembrar que até pouco tempo atrás, vários deles eram anônimos, porque muitos desses criadores de quadrinhos japonês são tão conhecidos que têm medo de serem reconhecidos na rua e serem atacados por, sei lá, um fã maluco. Como é o caso do Eiichiro Oda, que é o criador de One Piece. Toda aparição que ele faz, ele tá com o rosto censurado justamente pra ele não ser, né, apedrejado na rua, porque ele não acaba a porra da obra. Ou então a Paru Itadaki, que é a criadora de Beastars, sempre que ela vai sair pra um evento, ela tá vestindo uma cabeça de galinha, quê? Mas será que algum desses autores não estaria usando esse anonimato para esconder as suas peripécias da justiça? Porque tiveram sim desenhistas e autores de mangás que acabaram sendo flagrados pela justiça, e foi assim que o pessoal descobriu que todo esse anonimato era uma forma de se esconder da polícia. Meu Deus, quem diria? Japoneses! E é isso que a gente vai ver hoje, nesse vídeo de artistas. Nós vamos explorar um pouquinho dos crimes cometidos pelos autores das suas obras favoritas. E detalhe que esse vídeo aqui não é pra ofender o anime de ninguém, mesmo que tu seja fã de animes meio esquisitos, tipo Kakegurui. Sério, porque, cara, vocês gostam dessa merda, na moral. E se a gente vai falar aqui dos autores e não das obras em si. Então, se você é uma pessoa que consegue separar a obra do autor, beleza, tudo bem, não tem problema. Agora, se você é uma pessoa que não consegue assistir algo porque o autor foi baita de arrombado, fez algo que tu não gostou, algo nojento, algo... final de Naruto. Eu sugiro que você vá para os comentários desse vídeo aqui e manter a opinião pra você mesmo. Enfim, antes de começar, por favor, dê uma olhada no Discord do canal e do meu Instagram, onde eu posto algumas coisas dos bastidores dos vídeos. Também se inscreve no canal, porque a gente tá aumentando a nossa frequência de vídeos por aqui e estamos alcançando a nossa meta de 50k. Então vai logo aí, se inscreve, porque vídeo novo toda hora, em todo lugar. Eu não faço ideia do que eu acabei de falar. Ok, pra começar esse vídeo, a gente tem um caso mais conhecido do mundo dos animes, que no caso é o Nobuhiro Watsuki, o autor de Samurai X. Esse cara era um dos autores mais conhecidos do Japão, porque Rurouni no Kenshi, que é o título original da obra, não é só uma obra icônica, mas também foi uma obra muito importante lá no Japão. Porra, o negócio passou na TV Globinho, não tem como isso aqui não ser importante. E ela é marcante também por apresentar a história de um ex-samurai arrependido de todas as vidas que ele tirou, tentando criar ao longo da sua jornada uma redenção longe do seu passado e se redimir dos seus pecados aos poucos. E você deve pensar, puxa, uma história de superação, né? Uma história de ser uma pessoa boa, você não tem inimigos. Eu aposto que o cara que fez esse mangá deve ser um cara muito gente boa. Autor de Samurai X é acusado de possuir infantil. E assim, essa notícia não só abalou os fãs de Samurai X, mas também toda a comunidade de anime em geral, no mundo inteiro. Isso porque o autor era tão influente no Japão que até mesmo outros mangakas tão importantes como o Oda de One Piece, o Hiroyuki Takei de Shaman King e o Takeshi Obata de Death Note foram os seus assistentes antes de iniciarem os seus sucessos próprios. E por causa desses caras, tipo, terem uma história com o autor, quando todas essas acusações surgiram, esses autores defenderam ele, cara. O autor de One Piece defendeu um pedófilo. Na verdade, é um pouquinho mais complexo que isso. Porque esses caras, eles não falaram diretamente que não acreditavam nessas acusações. E sim, eles fizeram as ilustrações para celebrar o 30º aniversário de Samurai X, que aconteceu lá em 2024. Isso gerou muita repercussão, porque, né, o cara tinha foto de criança pra caralho. Agora, a maneira como a história terminou, entre aspas, foi algo que realmente deixou todo mundo puto. Isso porque, apesar de sim, o Nobuhiro ter admitido que ele tinha esse material em casa, e detalhe, tinha tanto DVD que a polícia achou que ele fosse um distribuidor. Ele, apesar de tudo que fez, foi sentenciado a pagar 200 mil ienes. Que parece muita coisa quando eu falo aqui, mas tem que se lembrar que a moeda do Japão é diferente da moeda do Brasil, e 200 mil ienes, convertendo aqui para os reais, custava mais ou menos 4.000 reais. Tipo, o cara cometeu o crime, admitiu que tinha os materiais, e tudo que ele precisou fazer foi vender o PS5 dele.
justiça do Japão é maravilhosa. E hoje em dia, inclusive, o mangaka já tá trabalhando de novo, ou seja, ele foi pego com material de Jack em casa e simplesmente tá por aí, ganhando milhões com a obra dele. E assim, eu acho que isso já mostra o quão maluco é o país que é o Japão. Porque vocês vão ver ao longo desse vídeo que o Japão, ele é meio duvidoso em relação a como realmente punir pessoas que são jacks de verdade. Isso porque uma coisa muito parecida aconteceu com um autor chamado Mitsutoshi Shimabukuro. Caralho, ninguém tem nome normal nessa porra. Que é o criador de Toriko. Ninguém assistiu esse anime. Mas basicamente ele também era um cara importante na indústria de mangás, porque Toriko tinha uma puta reputação de ser um mangá mega aclamado, shonen mó foda. Mas um dia a polícia foi ali na porta dele e bateu e disse o seguinte: você está preso porque você fez coisa danada, seu japonês. Basicamente descobriram que ele se encontrou com uma jovem dessa idade aqui e ele pagou ela para fazer coisas. Mas diferente do autor de Samurai X, esse cara teve uma pena de 2 anos. Porém, essa pena foi suspensa e tudo o que ele precisou fazer foi pagar uma multa e pronto. Já tava livre. Livre pro mundo. E não só isso, ele voltou a trabalhar na Shonen Jump e ficou por isso aí. Tipo, foda-se que ele pegou uma menor de idade, foda-se tudo isso que... Tá aí, Toriko, pra todo mundo. Agora, até aqui a gente tava falando sobre autores mais conhecidos, mais ricos, com mais influência, onde eles podem facilmente sair impunes com dinheiro. Assim como tudo na vida, basicamente. Agora, e quanto a um autor que não tem dinheiro, não tem influência, não é conhecido e se fudeu pra caralho? Esse foi o caso de Kenya Suzuki, o autor do mangá Gakko-chan, aquele que teve até um anime que fez um pequeno sucesso em 2016. Pois é, assim como os caras anteriores, esse cara aqui também tem alguma coisa com menor de idade, porque adivinha, a polícia achou fotografias inapropriadas em sua posse. E cara, sério, até agora só veio mangaka Jack. Eu não sei como é que os caras têm tanto talento pra, tipo, fazer coisas boas e acaba, tipo, tendo essas merda em casa, tá ligado? Na moral, se tiver um maluco assistindo esse vídeo que tem essa merda em casa, joga fora, vai tentar atrás de uma ajuda, um psiquiatra ou até mesmo, sei lá, a polícia. E diferente de outros mangakas anteriores, esse aqui já tinha na obra dele bastante evidência sobre as suas preferências com mulheres abaixo da idade adequada. Isso porque Gakko-chan é um mangá ecchi, ou seja, um mangá pervertido. Só que o problema é que a protagonista é uma colegial e nessa obra tem muitas cenas dessa menina privada de suas vestimentas. E de qualquer forma, como eu disse, já que esse cara não tinha nenhuma influência e provavelmente tinha pouco dinheiro, ele se fudeu na justiça. Ele teve que pagar uma multa absurda que foi muito maior do que a quantia do autor de Samurai X e ele foi despedido da sua publisher, o que fez Gakko-chan ser cancelado, assim como a sua carreira de mangaka. E até hoje não se sabe o que aconteceu com ele, porque ele era uma pessoa mais low profile. Mas o que aconteceu com ele foi merecido e é uma merda que, tipo, exista gente desse jeito no mundo. Mas claro, nem sempre esses mangakas são culpados por serem jacks ou terem coisas muito esquisitas na sua casa. Alguns autores simplesmente só fizeram uma coisa muito ruim, como é o caso do próximo autor, Masashi Kishimoto. Não, tô brincando, é uma piada isso aí. Na moral, é uma piada. E assim, eu tô aqui pra falar desse cara que fez uma coisa meio errada, meio paia, mas comparado com esses outros autores, tipo, pra mim, não é tão assim, tão... Ah, meu Deus. Que no caso foi o Kazuichi Hanawa, um autor bem desconhecido no resto do mundo, pelo menos naquela época. Mas no Japão, o cara era muito pica. Só que ele tinha um hobby bastante incomum, que era o de colecionar armas de fogo. E adivinha, ele foi preso por isso. E tipo, eu não tô brincando de verdade, o cara não foi flagrado e depois teve que pagar uma multa. Ele foi preso, de verdade, tipo, foi atrás das grades mesmo. Porra, os outros caras foram presos porque tinha material de criança, ficaram com menor de idade. Agora esse não, ele só queria ter uma arminha colecionável do Call of Duty e pronto. Ai... fui preso, olha só a lacração. Mas o motivo disso é muito mais complexo e vai fazer muito sentido. O motivo real dele ter sido preso era porque essas armas vieram da União Soviética após o fim da Guerra Fria. E elas vieram pro Japão através de
contrabando. E como o Japão era aliado dos Estados Unidos naquela época, sendo contra os soviéticos, ele foi preso com a justificativa de meio que idolatrar os inimigos. E tipo, ele foi pra trás das grades sem nenhuma apelação. Ele não pagou nenhuma multa, que nem esses outros arrombados que eu falei. E o tempo de prisão dele? 3 anos. 3 anos porque tinha uma arminha em casa. Não, agora, se ele tivesse uma garotinha, não, aí era só uma multa, tava tudo de boa, não. Agora eu tenho uma arminha em casa, uma arminha da União Soviética, olha, a lacração, agora chegou. E assim, foi uma merda o que aconteceu com ele, foi bem justo, na verdade, comparado com os outros caras que eu falei aqui. Mas apesar disso, ele não teve muito remorso sobre essa época, e durante essa experiência, ele escreveu uma obra chamada Na Prisão, que era justamente um mangá autobiográfico da sua estadia nesse canto aí. E basicamente ele mostra como foi o estado psicológico dele atrás das grades e as coisas que rolavam por lá. E sinceramente eu acreditava que o sistema político brasileiro era ruim. A do Japão é muito pior. E esse não foi só um caso, já teve muitos mangakas que conseguiram sair impunes por serem conhecidos ou terem a sorte de viver no país com um sistema jurídico muito ruim. E enfim, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado pelos membros, obrigado pelas artes incríveis lá no Discord. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, por favor se inscrevam no canal porque a gente tá com mais frequência de vídeo por aqui. E é isso, muito obrigado e não se esqueçam de uma coisa muito importante.